Olá meus amigos, bem-vindos aqui ao canal Quintinho de Impacto Aéreo. Hoje, como vocês já puderam ver no início do vídeo, vamos falar sobre algumas diferenças que existem, e não são poucas, sobre o FIMI X8 Telemax e o DJI R3S. O que é que acontece? Na minha opinião, a FIMI realmente está muito boa, tem um drone excelente, faz uma captação de imagens maravilhosas, tem o sinal do Rocklink 5.0 que é excelente, mas acaba por como é que eu ia dizer, perder determinadas coisas que para mim são também essenciais em relação à DJI. E o que é que acontece com a FIMI? Quando nós estamos a voar e fazemos um voo de 10, 15, 20, 30 minutos, e quando acabamos o voo deparamos com uma situação em que a bateria não está quente, como é normal, está dentro da temperatura normal, mas o drone em si está bastante quente na parte de baixo do drone, onde tem toda a placa do próprio drone. O que é que eu acho que poderia ser melhorado em relação ao R3S? Eu tenho aqui o R3S, como podem ver, é uma excelente máquina e continua a ser em relação ao Mavic 4 Pro, claro que fica uns pontos abaixo, mas dentro do zero continua a ser uma excelente. Right.
temos está a ver o landing pad e depois temos a proteção do próprio drone que esta capa temos aqui toda esta zona, isto é completamente fechado. Logo aqui deveria ter uma entradazinha ou duas para quando o drone está a voar, a própria deslocação do ar poder arrefecer o drone, o que não acontece. Aqui temos também, porque como podem ver aqui também, esta parte aqui não tem qualquer entrada de ar, onde se posiciona a bateria, não tem qualquer entrada de ar para poder dar um arrefecimento. As únicas entradas de ar que tem são precisamente aqui, uma aqui e depois aqui atrás, como podem ver. Acho que dá para verem bem aqui atrás, portanto o ar entra pela frente, saindo por aqui. Na minha opinião, o que é que poderia acontecer aqui? Eu acho que a FIME poderia melhorar aqui um pouco, fazendo o quê? Fazendo com que esta parte de baixo, onde tem a placa, toda esta parte ser um bocadinho mais alta, ou seja, em vez de ter só esta espessura, alargar mais um pouco. Se alargasse aqui mais um pouco, automaticamente estas entradas de ar iriam ser maiores e possivelmente aqui do lado poderia haver uma entrada de ar aqui, tanto do lado direito ou do lado esquerdo, tanto de um lado como do outro, portanto que não há entrada de ar nenhuma, como podem ver, né? Isto o que é que acontece? Eu, quando acabo de fazer o voo, voos de 10, 15, 20, 30 minutos conforme o tempo da bateria, acabo de fazer o voo e quando o drone baixa para o landing pad, quando apanha o drone, toda esta zona do drone onde tem a placa está extremamente quente. Não arrumo o drone, deixo arrefecer, retiro logo imediatamente a bateria para o drone arrefecer mais um pouco e só depois, quando o drone já está muito mais frio, é que eu acabo por arrumar o drone. Porquê? Porque isto, se nós formos guardar o drone com esta parte quente como ele vem quando acaba o voo, poderemos estar a originar aqui a placa, acaba por sofrer um sobreaquecimento e acaba por se danificar e termos problemas depois durante o voo, ok? Portanto, este é o vídeo que eu vos queria trazer hoje para dar um alerta em relação à FIME, não dizendo que não deixa de ser um excelente
Telemax, tendo uma câmera, como podem ver, a câmera normal de 1.7 24mm de abertura, e tendo depois a câmera digital que nos dá 30 vezes de zoom e que acaba por nos entregar excelentes imagens. Desde já pedindo também que, se não são inscritos no canal, se inscrevam. Canal Quintino Impacto Aéreo, deixem o vosso like, façam as vossas partilhas, façam o vosso comentário, digam o que é que acham em relação a esta minha observação, em relação à FIMI e em relação ao R3S. Tem uma condicionante: este drone para mim está completamente bem equipado em relação à FIMI, embora a FIMI tenha imagens que também não ficam muito atrás do R3S. A FIMI tem uma qualidade, o R3S tem outra, mas nós conseguimos, através da edição, aprimorar mais as imagens e as imagens ficam bastante boas. Portanto, este era o vídeo que eu vos queria trazer em relação a fazer as poucas as diferenças que existem entre o R3S e o FIMI X8 Telemax, para que possivelmente, e se necessário, a FIMI irá ter que alterar esta parte onde tem a placa do drone, para que o drone arrefeça mais durante o voo. Eu voei agora sensivelmente há poucos dias, o vídeo ainda não saiu, vai de sair, e que as temperaturas exteriores estavam na casa dos 35 graus. Quando acabei de fazer o vídeo estava com sensivelmente 15 minutos de voo. Quando aterrei o drone e pousei o drone, a bateria estava normal, temperatura normal, só que esta parte desta aqui da placa estava extremamente quente, o que me deixou um pouco apreensivo, não guardando logo o drone e deixando à sombra sem a bateria, como eu geralmente quando acabo de voar retiro logo a bateria, e deixando à sombra para arrefecer mais aqui a parte da placa. Já voei novamente com ele, até à data não tive problemas, mas se calhar era um ponto positivo a FIMI pensar em fazer aqui uma pequena alteração na parte do arrefecimento da placa, tanto do X8 como se calhar do Tele, do X8, o 25, o Pro 2025, porque praticamente eles são iguais. A única diferença que existe realmente é aqui na questão da câmera. E pronto, era este o vídeo que eu vos queria trazer hoje sobre a minha opinião em relação ao FIMI X8 Telemax, fazendo a comparação para o DJI, o R3S, que é o drone que eu tenho. Embora também tenha o Neozito, e o Neo, mesmo pequeno que seja e voando o tempo que ele pode voar, nunca de longe aquece tanto como aquece aqui o X8 Telemax na parte aqui da placa. E pedindo mais uma vez, se não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem o vosso like, ativem o sininho, façam os vossos comentários, façam as vossas partilhas e até ao meu próximo vídeo, e digam o que é que acham em relação a esta comparação que eu fiz em relação ao FIMI X8 Telemax e ao R3S da DJI. Deixem os vossos comentários, façam as vossas partilhas, que eu tentarei responder a todos os comentários que vocês fizerem, ok? Foi um gosto, um abraço e um beijo no coração a todos, e até ao meu próximo vídeo. Fui, obrigado.